agora a gente já está indo para o final da disciplina, tá? Então, vocês repassem as informações. Eu acabei esquecendo de gravar aqui. Então, eu vou colocar a primeira parte das soluções químicas e depois a gente discute esse material aí, tá? Só me confirmem aí se vocês estão... Olá pessoal, meu nome é Leandro Dias, professor de Química aqui do Aula D, e hoje eu vou trabalhar com vocês o assunto de soluções. Essa aula vai estar dividida em duas partes, vamos à primeira parte. Soluções está dentro do assunto dispersões, né? O que são dispersões? Dispersões são misturas, né? São misturas de duas ou mais substâncias, quando eu tenho uma fase que é o disperso e uma fase que é o dispersante. Essas dispersões, elas serão classificadas de 3 formas diferentes, sendo que uma delas nos interessa, é a que eu pretendo abordar aqui com vocês. Eu tenho aqui um exemplo de dispersão, né? Água e álcool, né? Eu tenho duas substâncias misturadas e eu tenho apenas um aspecto visual. Quando eu misturo água e álcool, eu vejo que, independente da proporção, eu vejo apenas uma fase, apenas um aspecto visual. Já no copinho ao lado, eu tenho exemplo de água e areia, né? Eu vejo que eu não tenho uma solubilização da areia na água, e ao passo que o resultado disso é a formação de um sistema heterogêneo, onde eu tenho a água e a areia ao fundo. Ambos são exemplos de dispersões, mas com aspectos diferentes. As dispersões são substâncias, né? Na verdade são sistemas, onde eu tenho uma substância disseminada em outra, onde eu tenho uma fase que eu chamo de disperso e outra fase que eu chamo de dispersante, ou dispergente, como é colocado em alguns livros. A classificação das dispersões, ela é feita em 3 etapas, ou na verdade são 3 as principais classificações. E essas classificações, ou na verdade essa classificação, ela toma como base o diâmetro médio dessas partículas. Então, de acordo com o diâmetro médio, a gente vai ter uma classificação diferente para essas dispersões. O que a gente tem aqui na tabela? No primeiro caso, eu tenho as chamadas soluções verdadeiras. Quando é que eu estou diante de uma solução verdadeira? Eu estou diante de uma solução verdadeira quando o diâmetro médio dessas partículas varia entre 0 e 1 nanômetro. Vamos só lembrar um pouquinho o que é 1 nanômetro, né? 1 nanômetro é 10 na menos 9 metros. Então essas, né, quando eu tenho partículas que giram em torno desta faixa, né, ficam em torno de 0 e 1 nanômetro, eu tenho as chamadas soluções verdadeiras, ou como a gente está acostumado a chamar, simplesmente soluções. É bom lembrar, né, que esse tamanho de partícula, ele é impossível de ser visto no microscópio comum, enfim, está numa ordem de tamanho muito pequena a partir do momento que está dissolvido na fase dispersante. Depois eu tenho sistemas coloidais, né, onde o tamanho, o diâmetro médio dessas partículas vai ficar entre 1 e 1000 nanômetros, e tem o que a gente chama de suspensões, quando essas partículas elas ficam acima de 1000 nanômetros. Então, nesse último caso, eu não consigo ver bem a olho nu, mas já é possível, por exemplo, eu observar essas partículas, às vezes, em algum microscópio. Então, aqui eu tenho a variação, a verdade, os tipos diferentes de dispersões baseados no tamanho das partículas. O que nos interessa aqui, ou na verdade, o que me interessa para passar para vocês, é sobre soluções, né? Soluções verdadeiras. As soluções, que também são chamadas de misturas homogêneas, né? Por que misturas homogêneas? Porque eu vejo apenas um aspecto, né? Eu vejo apenas uma fase, independente de quantas substâncias eu tenha lá misturadas. Essas soluções, elas são formadas sempre por um soluto e um solvente. Então eu tenho uma das partes que é o soluto, a outra parte é o solvente, e aí fica fácil da gente imaginar que a soma da massa do soluto com a massa do solvente me dá a massa da solução. Caso eu tenha um soluto no estado líquido, eu também posso ter o volume do soluto com o volume do solvente, me dá o volume da solução.
Geralmente a gente se atribui índices, né? A gente vai atribuir índices, índice 1 quando a gente quer falar do soluto, índice 2 quando a gente quer falar do solvente e índice 3 quando a gente quer falar da solução, o que em alguns casos a gente acaba até não colocando o índice, mas nessa ordem 1, 2 e 3. As soluções, geralmente, o componente que está em maior quantidade, aquele que está mais presente, é chamado de solvente, enquanto que, geralmente, aquele que está em menor quantidade é chamado de soluto. A gente pode pensar e chegar à conclusão de que existem 3 formas, né, para a gente ter soluções. Eu posso ter as soluções gasosas, né, um exemplo de solução gasosa, o ar atmosférico, uma solução gasosa, né, eu tenho uma mistura de gases, predominantemente nitrogênio, oxigênio, traços de alguns outros gases, mas eu tenho uma mistura de gases, então eu tenho uma solução gasosa, o ar atmosférico é um exemplo disso. Segundo ponto, uma solução líquida. No desenho do início, né, eu pego o álcool etílico, o álcool comum, eu misturo com água, eu tenho aí o solvente, o soluto no estado líquido. Então eu digo que eu tenho uma solução líquida. E uma solução sólida, que algumas pessoas às vezes acabam esquecendo dos exemplos, enfim, seriam as ligas metálicas, né? Se eu pensar nas ligas metálicas, por exemplo, ouro 18, eu tenho o ouro misturado com cobre, né? O bronze e assim por diante. As ligas metálicas são bons exemplos clássicos de misturas, soluções homogêneas, né? Eu tenho mais de uma substância misturada e apenas uma fase. Então a gente vê que as soluções se apresentam nos 3 estados físicos, podendo ser sólido, líquido e gasoso. Aqui eu tenho uma situação onde a solução ela não vai formar um sistema homogêneo, e sim um sistema heterogêneo, né? Então eu observo o sistema e vejo no mínimo 2 coisas, né? Eu vejo mais de uma fase. Então um exemplo clássico, se eu pego a gasolina e a água. Né, a gasolina como uma substância que na verdade não é bem uma substância, né, a gente estuda e vê que não é uma mistura, a gasolina é menos densa que a água, fica na parte de cima e na parte de baixo eu tenho a água. Eu formo 2 sistemas, na verdade um sistema que compreende uma mistura heterogênea, eu vejo 2 fases. Né? Então aqui eu tenho um sistema que ele é heterogêneo a partir do momento que eu tenho 2 fases. Na aula que eu vi com vocês, né, a aula de polaridade, né, na aula de polaridade das ligações e polaridade das moléculas, a gente entende bem por que isso acontece, né, em função da sua polaridade. Mas eu vou ter uma situação onde eu tenho uma interação, né, uma interação muito efetiva do soluto no solvente. Um exemplo clássico que eu posso dar, e é bem fácil da gente visualizar em termos de cotidiano, é a solubilização do sal de cozinha ou cloreto de sódio em água. O que acontece? Esse desenho mostra um pouco, né? Eu tenho aqui o retículo cristalino do sal sendo quebrado, e a partir do momento que ele se quebra, eu tenho a liberação dos íons, né, do cátion sódio e do ânion cloreto dispersos em solução. E aí eu tenho as moléculas de água se orientando de acordo com os polos e mantendo essas partículas em solução. Este é um exemplo clássico de uma solução, de uma mistura homogênea, onde eu vou ter apenas um aspecto visual. Claro que mais em seguida a gente vê que esse aspecto visual também vai depender da quantidade de sal que eu tenho lá dentro desse sistema. Tá? Qual é o limite da dissolução? Né? E até isso que eu acabei de falar. O sal solubiliza em água como? Quanto? Até quando ele se mistura com água? Até quando ele consegue se dissolver em água? Vamos dar uma olhada aqui. O que diz isso? Coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade é um parâmetro que nos dá a ideia do quanto a gente pode dissolver de alguma substância a uma dada temperatura em um determinado volume de solvente. Então, de uma maneira bem genérica, para a gente entender, o coeficiente de solubilidade é quanto que eu dissolvo de alguma substância a uma dada temperatura num determinado volume ou massa de solvente. Esse é o significado do coeficiente de solubilidade.
Como que eu vou classificar as soluções? Bom, a classificação das soluções, ela toma como parâmetro esse coeficiente de solubilidade. Quando eu tenho uma quantidade de soluto, vamos supor, a quantidade de soluto que a gente pega e dissolve num volume de solvente, quando essa quantidade ela é menor do que o CS, ou seja, ela é menor do que o máximo que eu poderia solubilizar, a gente chama essa solução, esse estágio, esse estado de uma solução insaturada, ou seja, a quantidade de soluto está aquém daquilo que ela poderia dissolver ao máximo. Mas se eu pego uma quantidade de soluto que é exatamente idêntica à quantidade de soluto que eu posso dissolver naquele solvente, naquele volume, eu digo que eu tenho uma solução saturada. Então isso é importante a gente ficar atento, que sempre que a gente escuta falar solução saturada, a quantidade de soluto que a gente tem nessa situação está no limite. Ela está igual ao máximo do que ela poderia solubilizar naquela temperatura para aquele volume. E quando eu tenho uma quantidade de soluto solubilizada maior do que esse máximo, a gente diz que a gente tem uma solução super saturada. Aí a gente pensa assim, bom, mas se o CS é o máximo, como é que eu posso ter uma solução supersaturada? Mediante aquecimento. A gente vai ver num outro momento que essas soluções elas são instáveis e elas só são obtidas a partir de um aquecimento e, consequentemente, resfriamento. Se eu pego uma situação onde eu tenho a adição de uma pequena solução, uma pequena porção de um soluto, né? Eu tenho um cristal. E aí, a partir do momento que eu colocar ele em um copo, em uma situação, 3 coisas podem acontecer evidenciando o tipo de solução que eu tenho. Isso já foi questão de prova. Como, por exemplo, quando eu coloco uma partícula de soluto num sistema e não acontece absolutamente nada, eu posso prever, posso ter a ideia de que essa solução aqui, ela é uma solução insaturada, ou seja, a adição dessa porçãozinha de soluto não causou uma instabilidade, não saturou a solução. Mas vamos pensar nessa parte aqui do meio desse esquema. A partir do momento que eu coloco uma partícula de um cristal, uma porção de um soluto, coloco no sistema, né? Coloco num copo com solvente, e eu vejo uma precipitação idêntica, com uma massa idêntica àquela que eu estou colocando, eu posso imaginar que essa solução aqui ela se encontra saturada, ou seja, ela já estava no limite de saturação e essa porção de soluto que eu coloquei, ela ultrapassa e por isso ela decanta. Isso aqui nós chamamos de precipitado, a gente chama de corpo de fundo, corpo de chão, tem esses sinônimos. E quando eu coloco uma adição, uma porção pequena de soluto, e eu vejo que precipita mais do que aquilo que eu estou colocando, ó, eu coloquei uma porção pequena e eu vejo que a parte que precipita é uma quantidade maior do que aquela que eu adicionei, isso fica evidente de que é uma solução supersaturada, ou seja, ela já estava acima do seu ponto de saturação e com a adição eu causei uma instabilidade no sistema e eu tenho a precipitação como um todo. Isso já foi questão de prova, é bom a gente ter isso em mente para conseguir determinar o tipo de solução que está diante da gente. Curva de solubilidade, né? Não tem como eu falar de soluções se eu não falar de curva de solubilidade. A curva de solubilidade, ela faz um parâmetro entre o CS e a temperatura. Dica importante, não te esquece, a solubilidade, ela depende da temperatura, ela está associada à temperatura. Geralmente, com o aumento da temperatura, eu aumento a solubilidade de um soluto. Geralmente isso acontece. Então eu vejo para esses gráficos, né? Eu tenho 4 gráficos, cada gráfico representa uma substância, e eu vejo que à medida que eu aumento a temperatura, dos 4, 3 tiveram a sua solubilidade aumentada. O vermelho, nitrato de potássio, o cromato de potássio, o cloreto de sódio, e apenas o sulfato de sério não. Eu vejo que aconteceu exatamente o contrário. À medida que eu aumento a temperatura, a solubilidade dele diminuiu. Aí fica a pergunta, qual a substância mais solúvel desse gráfico? E a resposta é, não existe. Por quê? Porque sempre que tu pensares numa substância mais solúvel, tu tens que ter uma temperatura como padrão. Dá uma olhadinha aqui. Se eu pegar a temperatura de 20
e partir com uma reta imaginária aqui, eu vejo que essa linha azul, ela corta mais acima, então por isso ela seria a mais solúvel, mas isso a 20 graus. Se eu pegar já a 40, eu vejo que aquela que era mais solúvel a 20 não era. Ó, subindo aqui, eu vejo que a substância mais solúvel é o nitrato de potássio referente à linha vermelha. Ou seja, a solubilidade num gráfico, eu tenho que ter uma temperatura como padrão. Eu não posso dizer qual de todas as substâncias é a mais solúvel. E por último aqui a gente tem um gráfico para sais, o que a gente chama de sais hidratados, né? São substâncias que têm moléculas de água na sua composição. Então a gente vai perceber para esse tipo de gráfico que a solubilidade ela é bem ascendente e a partir do momento que a gente vai aumentando a temperatura, essa solubilidade começa a decrescer. Por quê? Porque ao longo desse processo de solubilização, a estrutura desse soluto vai se modificando, perdendo moléculas de água e assim diminuindo um pouco a sua solubilidade. Na verdade, não até diminuindo, aumentando menos, né? Ficando menos intenso esse aumento de solubilidade. E aqui a gente tem dois exemplos para dois sais hidratados. Não posso esquecer, para fechar, que a solubilidade dos solubilidade para a maioria dos solutos que a gente identifica. Não te esquece, a solubilidade de gases em líquidos ela é inversa, ou seja, à medida que eu aumento a temperatura, eu diminuo a solubilidade dos gases em determinado líquido. Então, para a maioria dos solutos eu aumento, mas quando eu tenho gases eu diminuo. Esse gráfico aqui me mostra que a partir do momento que eu aumento a temperatura, a solubilidade do oxigênio e do nitrogênio diminui, os gases eles diminuem. Por quê? Porque com o aquecimento, né, a tendência natural é a expulsão dos gases que estão dissolvidos, então isso dificulta mais a solubilização desse gás. O que não dá para esquecer, aumenta a solubilidade, aumenta com a temperatura, né, para a maioria dos casos, mas no caso dos gases é o contrário, né? Vamos não esquecer disso. Para não esquecer disso é só a gente lembrar, né? Um refrigerante, para aquelas pessoas que tomam refrigerante e que porventura algum dia teve algum incidente do refrigerante espumar, é fácil da gente perceber, né, que se não houve uma agitação prévia dele, geralmente quando o refrigerante espuma, a temperatura dele está alta, né? A gente vê que a bebida ela está um pouco quente. Por quê? Faz todo sentido, né? A partir do momento que a bebida está quente, o gás que uma vez estava dissolvido passa a não estar mais e isso acaba depois resultando naquela explosão que a gente tem. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Olá pessoal, sou Leandro Dias, professor de Química do Aula D e hoje a gente vai para a segunda parte, segunda aula de soluções. Vamos dar uma olhada. Mais precisamente a gente vai falar de concentração, né? As diferentes formas da gente expressar as concentrações das soluções. A gente pode dizer que o termo concentração se refere a qualquer relação estabelecida entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, a quantidade de solução, enfim, dependendo da concentração que eu tenho. Então, é uma maneira mais quantitativa de eu expressar uma informação sobre uma determinada solução.
Dos cálculos, é comum, quando a gente está trabalhando com essas expressões, com essas frações, é comum a gente perceber o índice 2 quando a gente está se referindo a solvente, é comum a gente perceber o índice 1 quando a gente está se referindo a soluto, e é muito comum a gente também perceber o índice 3, ou em alguns casos até sem o índice, quando nós estamos nos referindo à solução. Por exemplo, se eu quero falar da massa do soluto, eu vou dizer M1, ou seja, o índice 1 caracteriza que esse M de massa é referido ao soluto. Se eu tenho V2, eu estou falando do volume do solvente e assim por diante. Então isso às vezes, em alguns casos, está expresso nas expressões e a gente tendo isso muito claro, facilita, evidente, a hora do cálculo. A primeira que eu vou falar é a concentração comum, né, ou simplesmente concentração. Concentração é a quantidade em gramas do soluto existente em 1 litro de solução. Quantidade em gramas de soluto, né, daquilo que está dissolvido na solução, em 1 litro de solução. Em alguns casos, essas unidades aparecem de uma forma diferente, ou seja, qualquer unidade de massa, não tenho gramas, mas sim eu tenho miligramas, eu não tenho litros, eu posso ter ml, algo do gênero, né? Costumeiramente, gramas de soluto por litro de solução. Aqui está a expressão, né? Massa do soluto em gramas por volume do solvente em litros. Então, eu tenho aqui M1 sobre V, e aí eu tenho a concentração comum. Um cálculo para a gente perceber isso perfeitamente, um exemplo que eu trago para vocês. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra, né, contém 60 gramas do sal em 300 centímetros cúbicos de solução. Vamos lembrar que 300 centímetros cúbicos na verdade, 300 ml. Então, fazendo uma regra de 3, muito tranquilo, tu pode fazer isso com total liberdade. A maioria desses casos, se não todos, tu consegue fazer estabelecendo uma regra de 3. Eu estou fazendo aqui num primeiro momento dessa forma, ou seja, interpretando o enunciado, eu tenho em 300 ml de solução, eu tenho 60 gramas de nitrato de potássio. Se eu quero em 1 litro, então eu teria a concentração, que nesse caso vai ser 200 gramas por litro. Então, com esses dados denunciados, eu tenho uma solução de 200 gramas por litro. Se eu pensar de uma maneira simples e mais direta e colocar apenas a expressão, né, massa do soluto, volume da solução, eu vou chegar ao mesmo resultado. Então, aqui, aparentemente, 2 formas distintas de fazer, chegando, evidente, ao mesmo resultado. Ou por regra de 3, ou usando a expressão diretamente. Uma outra forma da gente expressar a solução é através de título, né? Que também é muito usado, o título ou fração em massa. A gente tem título em massa e título em volume. Vamos ver primeiro título em massa. Título em massa vai ser o quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução. E aqui um detalhe. Quando eu falo massa total da solução, eu estou falando massa do soluto mais massa do solvente. Então, isso... A soma desses dois é a massa da solução. Então, eu tenho por massa da solução. Está aqui, né, em alguns casos é representado pela letra tal, né, letra tal, e aí eu tenho massa do soluto, M1, sobre M1 e mais M2, que na verdade é o M3, né, ou seja, massa do soluto mais massa da solução, massa do soluto mais massa do solvente, e aí que eu tenho a relação do título. Em alguns casos, os exercícios enunciados não falam do título propriamente dito, mas sim em percentual. E se tu quiseres passar o título para percentual, muito fácil, né? Basta que tu pegue esse valor do título e multiplique por 100. Assim tu estarás expressando na forma de percentual. Trago um exemplo para a gente ver, né? Uma solução que contém 8 gramas de cloreto de sódio e 42 gramas de água. Qual o título em massa da solução? Então, a massa do soluto seria 8 gramas de cloreto de sódio e a massa do solvente, cuidado, do solvente e não da solução, 42 gramas. Fazendo a relação direta, massa do soluto 8 sobre massa do soluto mais massa do solvente. Então, aqui embaixo eu tenho a massa da solução, e aí eu chego à conclusão que é 0,16.
Toma um cuidado, né? Aqui eu tenho um número adimensional, 100 unidades, enquanto eu estou expressando em título. A partir do momento que eu quero passar para percentual, eu vou pegar esse 0,16, vou multiplicar por 100 e aí eu tenho 16%. Duas maneiras equivalentes da gente expressar esse título. Mas ele pode ser título em volume, né? E o que muda, Leandro? Basicamente nada, né? A questão é que serve mais para uma situação que eu tenho o meu soluto em volume e não em massa, digamos. O meu soluto ele é um líquido, assim como o solvente. Então fica mais prático eu trabalhar com o título em volume. Dá uma olhada aqui, eu trago um exemplo. A análise de um vinho revelou que ele contém 18 ml de álcool em cada copo de 120 ml. Qual é o título em volume desse vinho? Então a gente vê que nesse caso 18 ml de álcool é o soluto e a gente tem cada copo 120 ml, né? Qual o título em volume desse vinho? Aqui eu tenho 18 volume de soluto, por volume da solução eu tenho 120. Notem que nesse exemplo aqui, o volume do soluto já está inserido aqui dentro desse 120, né? Ele já te dá o volume da solução total, tu não precisa fazer aquela soma. Então basta que tu pegues 18 por 120 e tu chegas a 0,15 o título em volume. Quer expressar em percentual, basta que tu multiplique por 100%, né? Por 100, e aí tu chegas aos 15%. Um outro tipo, e na minha opinião um dos mais importantes, se não for o mais importante, é a concentração mols por litro, né? Em alguns casos a gente chama concentração molar. Essa é muito importante. Vamos pensar um pouquinho. Concentração em mols por litro ou molaridade. É o número de mols do soluto sobre o volume da solução em litros, ou seja, o número de mols em 1 litro de solução. É bom chamar a atenção que se nós observarmos os casos anteriores, não fazia muita diferença a substância em questão. Né? Se eu tinha numa concentração comum 40 gramas de cloreto de sódio, ou se esses 40 gramas eram de sacarose, isso não mudava nada no meu cálculo. Mas aqui muda, então aqui a gente tem que estar bem atento, porque o número de mols ele varia de acordo com a substância, né? Então a molaridade vai ser expressa em quantidade de soluto, que é o número de mols, pelo volume da solução, obrigatoriamente expresso em litros. Então tem que ter muito cuidado que esse volume, quando tu jogares na expressão, ele tem que estar expresso em litros. E aí a gente tem número de mols pelo volume em litros. Só relembrando, como é que eu faço o número de mols? O número de mols é a massa do soluto que tu tens, que o enunciado refere, né? Dividido pela massa molar, aquela massa que tu olha lá na tabela. Então é só pegares a massa que tu tens e dividir pela massa da tabela. O resultado desse quociente é o número de mols que tu jogas aqui nessa expressão. Um exemplo, qual a molaridade de uma solução de iodeto de sódio que encerra 45 gramas do sal em 400 ml de solução? Notas que eu quero molaridade, eu não posso jogar esse 45 lá na forma, porque ele não é número de mols, ele é massa. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o número de mols, né? Vou calcular o número de mols e depois vou fazer a relação com o volume. Cálculo da quantidade do mols de iodeto de sódio. Então, em 1 mol de iodeto de sódio, eu tenho 150 gramas de iodeto de sódio. Da onde eu tirei 150 gramas? Olhando na tabela, né? Massa do sódio mais massa do iodo, eu chego a 150 gramas. Logo, em 45 gramas, que é a massa que o exercício enunciado me dá, eu tenho o número de mols N1 igual a 0,3. Detalhe, esse 0,3 é apenas o numerador da expressão da molaridade. O que eu vou fazer? Pegar esse 0,3 e jogar agora na expressão. Então, o que eu tenho? Eu chego ao resultado que a molaridade vai ser 0,75 mols por litro. Tá? Então, 0,75 mols por litro, em alguns casos costuma-se dizer 0,75 molar ou ainda 0,75 m. Então, muito cuidado, molaridade é muito importante e a gente tem que ficar muito atento ao cálculo do número de mols.
Fração em mols ou fração molar, né, o próprio nome já está dizendo, né, é o quociente entre a quantidade de mols do soluto e a quantidade de mols total. Então, tu vai ter que considerar aqui no denominador o número de mols do soluto e do solvente, né, o número de mols total. Uma solução que contém 230 gramas de álcool comum, representado por essa forma, e 360 gramas de água. Calcule as frações molares. O que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou de maneira separada calcular o número de mols que eu tenho em 230 gramas de álcool. Como que eu faço? Agora, em instantes eu referi, eu faço a massa que eu tenho, que é os 230, dividido pela massa molar, aquela que eu olho lá na tabela. 230 por 46, eu chego a 5 mols. Agora eu faço o mesmo para a água. Sim, eu vou calcular também o da água. Fazer a massa que eu tenho, citada no enunciado, sobre a massa molar. Então eu tenho 360, a massa que eu tenho, dividido pela massa molar, aquela que eu olho na tabela, eu chego ao número de mols de 20 mols. A soma do número de mols total, né, ou seja, do álcool e da água, me dá um total de 25 mols. Primeira etapa. E agora o que eu faço? Só fazer o quociente. Eu vou fazer para o álcool o número de mols que eu tenho de álcool dividido pelo número de mols total. Faço o mesmo para a água, o número de mols que eu tenho da água dividindo pelo número de mols total. Chego a 0,2 e chego a 0,8 no caso da água. Aqui, né, você deve estar esperto, já deve estar percebendo que na fração molar, quando eu somar x1, x2, o meu inteiro, né, na verdade a minha soma chegará sempre a 1, né, porque são uma fração, né, a fração de um inteiro. Então a soma deles vai dar como resultado sempre 1. Também já fica aí uma verificação para ver se a gente fez o cálculo certo, né? Concentração molar e molalidade. Molalidade é um pouquinho diferente, aparece muito dentro do assunto, propriedades coligativas, efeitos coligativos, lá se trabalha muito com molalidade. Molalidade é a quantidade de mols de soluto existente em 1 kg de solvente. E isso aqui, eu vou botar aqui uma atenção, muito cuidado, né? Se nós prestarmos atenção, verificarmos as expressões que eu falei para vocês anteriormente, a gente vai perceber que é sempre em função do solvente, né? Sempre em função da solução, né? Por 1 litro de solução, por solução e assim por diante. Aqui tu faz a referência para o solvente. E esse solvente ele tem que sair expresso obrigatoriamente em quilos. Então, muito cuidado, massa do soluto pela massa do solvente obrigatoriamente em quilos. Tá? Um exemplo para a gente ver como é que isso aparece. Qual a molalidade de uma solução que contém 40 gramas de brometo de cálcio em 200 gramas de água? Calculando a massa molar do brometo de cálcio, né, a gente tem 200 gramas por mol. Então, se eu for pegar lá na tabela a massa do bromo vezes 2, mais a massa do cálcio, eu vou chegar a 200 gramas. Então, o que eu faço para saber a quantidade que eu tenho, vou fazer 40 dividido por 200, me dá 0,2 mols de brometo de cálcio. Ou seja, nessa massa aqui de 40 gramas, eu tenho 0,2 mols de brometo de cálcio. E agora o que eu faço? Eu faço a relação com o solvente em quilos. Vou fazer essa expressão aqui, na verdade, esse valor, eu vou expressar ele em quilos. E é esse o cuidado que tu tem que ter. Eu não posso pegar esse número de mols, 0,2, e colocar ele sobre 200, porque eu estaria colocando em gramas. Então, eu vou fazer o quê? Pegar esse 0,2 e colocar ele sobre 0,2, que é os 200 gramas, no entanto, em quilos. 0,2 por 0,2 vai me dar 1 mol por quilo, ou eu posso chamar também de 1 molar. Tá ok? Diluição das soluções, né? A diluição, sempre que tu fala diluição, pressupõe adição de solvente puro, né? Eu tenho uma solução e aí eu quero torná-la menos concentrada. Como que eu faço? Eu adiciono solvente. Isso muita gente faz na prática, né? O suco está um pouco forte, tu vai lá, adiciona um pouco de água, tu usa a água como solvente, então assim tu faz com que a concentração dele diminua, ele fique mais fraco. Então isso aparece muito no cotidiano. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui um exemplo, né? A adição de solvente puro. Obviamente,
Se eu adiciono um solvente puro, adiciono um solvente à solução, essa concentração vai diminuir. Então já fica uma dica um pouco evidente, né, gente? Se eu vou colocar solvente, se eu vou diluir uma solução, é de se esperar que essa nova concentração, que a concentração resultante seja menor do que a concentração inicial, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Como que eu faço isso? O famoso C1V1, C2V2. Alguns chamam de concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Como é que eu trago para vocês? V vezes C igual a V' vezes C', né? Isso se eu estiver trabalhando com concentração. Ah, mas se estiver em molaridade, mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Volume vezes molaridade 1 igual a volume vezes molaridade 2. Então tu faz essa igualdade e tu consegue, com essa expressão, definir algumas coisas como, por exemplo, concentração final, consegue definir algo como, por exemplo, a quantidade de solvente adicionado e assim por diante. Opa, aqui. Trazendo um exemplo para vocês, eu pego 100 ml de uma solução de cloreto de sódio, de concentração 15 gramas por litro, ao volume final, concentração igual ao volume final de 150 ml. Qual a nova concentração? Ou seja, eu pego 100 dessa concentração e elevo a esse volume, né? Ou seja, estou adicionando mais 50 ml. Qual vai ser a concentração final? Tranquilo, C1V1, C2V2, ou se tu quiseres V1C1, V2C2. O que eu faço? 100 ml da solução vezes a concentração, que nesse caso é gramas por litro, igual ao volume final, esse 150, vezes a concentração final, resultado 10 gramas por litro. Falei há poucos instantes que é de se esperar, né? Estou adicionando solvente, é de se esperar que essa concentração diminua. Notem, era de 15, passa para 10 conforme, né, fica fácil a gente prever. Quase finalizando, mistura de duas soluções, né? E quando eu for misturar duas soluções, essas concentrações se somam ou se subtraem, como que funciona? Eu vou pensar na mistura de duas soluções de um mesmo soluto. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar e fazer a soma concentração vezes volume mais concentração vezes volume dividido pelo volume final. Parece difícil, mas não é muito semelhante à anterior que nós fizemos. Só que aqui tu consideras quantas e quantas soluções tu fores somar. Nesse caso aqui, olhando para esse retângulo, eu tenho duas soluções, né? CA vezes CAVA, CB, VB, ou seja, eu estou misturando a solução A com a solução B. Mas eu poderia fazer isso com N soluções. E aí só teria que ter o cuidado de colocar o volume aqui embaixo. É de se esperar que se eu estou misturando duas soluções, o volume final vai ser a mistura dos volumes, né, de todas as soluções que eu estou misturando. Ou eu posso trabalhar com molaridade, né, trocando concentração aqui para molaridade, mesma coisa, molaridade vezes volume, mais molaridade vezes volume sobre o volume total. Vamos ver um exemplo? Misturando-se 100 ml de uma solução de cloreto de sódio, 2 mols por litro, com 900 de uma solução 0,5 de mesmo soluto, qual a concentração final da solução resultante? Então a expressão está essa aqui, tu vai trabalhar, vai entender melhor ela, vai memorizar, a expressão está aqui. Mas vamos pensar uma coisinha. Misturando 100 ml de uma solução 2, com 900 de uma 0,5, dá para a gente ter um raciocínio muito rápido, muito prático, e nesse caso, se nós estivermos trabalhando com questões objetivas, a gente já cortaria algumas alternativas. Dá uma olhada. Se eu estou misturando uma solução que é 2 mols com uma que é 0,5 mols, eu já posso afirmar com certeza que essa concentração final ela não será maior que 2, e essa concentração final ela não será menor que 0,5. Então, se eu tiver isso em mente, eu já consigo, né, de alguma forma ir lá e cortar uma, duas alternativas e isso fica mais fácil para eu chegar à resposta final. Então, eu sei que da mistura das duas, a concentração final não pode ficar maior que 2 e a concentração final não pode ficar menor que 0,5. Como que eu vou fazer? Vou fazer o cálculo, né? A primeira aqui, independe da ordem que tu usares, né? 2 mols vezes o volume, mais 0,5 vezes volume sobre o volume final. Cuida aqui, ó.
100 mais 900, o volume final, a gente vai chegar à concentração de 0,65 mols por litro. O que nós falamos? Nós falamos que a concentração final ficaria algo em torno de 2, entre 2 e 0,5. Olha o que nós achamos, 0,65. Quer pensar um pouquinho mais? Dá para pensar, associar uma outra ideia. Além de tu teres a certeza de que essa concentração vai ficar entre 2 e 0,5, neste exemplo, tu pode pensar uma outra coisa que é a seguinte: olha os volumes, nós temos 100 da mais concentrada e 900 da menos concentrada. Então, além de eu já projetar que essa concentração vai ficar entre essas duas, eu também posso imaginar que ela vai ficar muito mais próxima daquela solução que tiver o maior volume, estiver contribuindo com maior volume. Dá uma olhada aqui, 2 mols 100 ml, 0,5900. Ou seja, é de se esperar que o resultado vai estar mais próximo de 0,5 do que mais próximo de 2. Confirma isso aqui embaixo, funciona sempre, é só fazer com atenção. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui, um abraço a todos. É só eu ou não tá saindo o áudio da senhora, professora? Agora sim, agora tá. Então, o que eu ia falar, assim, que nessa segunda parte, então, ele traz as informações mais dos cálculos, né, das soluções. E aí vocês poderiam perguntar onde que usa, né? E aí eu respondo para vocês que é justamente no laboratório, na hora de fazer as soluções, né? A gente faz os cálculos e toda a solução química ela vai ter uma molaridade ou uma normalidade, né? Que é justamente o que ele mostrou ali. Então, para se preparar uma solução, sempre vai ter um soluto e um solvente, e ela vai estar ou em percentual, né, a solução a 5% de hidróxido de potássio, por exemplo. Uma solução 0,05 mol por litro de HCl, né? Então, a gente faz os cálculos para saber quanto que eu tenho que pesar no soluto, né, e dissolver em água, ou no caso, quando é líquido, né, quanto de volume que eu tenho que pipetar para fazer a solução naquela concentração. Né? Então, se a gente tivesse nas nossas aulas aí presenciais, né, nós entraríamos para o laboratório justamente para praticar isso, né? Além de fazer os cálculos, preparar, né, algumas soluções. Então, dentro da química, é nesse sentido aí que isso vai ser bastante utilizado, tá? Aí, pessoal, vou botar ali uma lista de exercícios para vocês praticarem, né? E desta lista de exercícios, eu já tenho uma aula gravada, onde eu fiz a resolução, junto com a outra turma, né? De alguns dos exercícios desta lista, tá? Então, procurem, né, durante o dia, hoje, ou o tempinho que vocês estiverem durante a semana, procurem fazer os exercícios, né, e depois assistir, então, né, essa aula com a resolução deles. Isso aí ajuda bastante para vocês, né, fixarem, né, esse conhecimento aí que a gente viu nessas duas aulas. As aulas deles são bem resumidas, né, e ele vai, assim, relatando o que realmente é importante nas soluções, tá? Eu queria ver se vocês têm alguma dúvida ou se está tudo tranquilo. Vou parar agora de gravar. E aí vocês fiquem à vontade.